Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele se dirige aos bispos e diáconos que vivem em Filipos. É algo muito curioso, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta mais ou menos uns 10 anos depois de ter iniciado a igreja. Para você rever o início da igreja, dê uma olhada em Atos capítulo 16. Então a igreja nova, Paulo ficou algum tempo, foi embora, agora ele está preso e escreve esta carta. Muito bem, algo que eu quero destacar é que esta igreja tão nova já tinha o seu sistema de governo estabelecido. Ele se refere aos bispos e diáconos que vivem em Filipos, dando um destaque a eles, já que antes ele se refere aos irmãos, que são os santos, mas diz inclusive bispos e diáconos, ou seja, essas duas funções, esses dois ofícios são destacados. Bispo é o mesmo que presbítero no Novo Testamento. A distinção das palavras, elas me parecem se referirem a aspectos diferentes do mesmo ofício. Quando você toma Atos capítulo 20, a partir do verso 17, quando Paulo chama os presbíteros em Éfeso, ele chama os presbíteros de Éfeso a Mileto, onde ele vai falar, vai se despedir deles, ele depois os chama de bispos. O Senhor vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Basta comparar os textos. Então, presbítero é o mesmo que bispo. Parece-me que presbítero se refere, talvez, ou destaca melhor, o aspecto da honra, já que presbítero é uma palavra que significa ancião ou relativamente aquele que é o mais velho. Mas essa expressão não tem um sentido de decrepitude ou de uma ofensa, que muitas vezes a expressão é usada em nossa língua, né? A ideia de ancião aqui, ou de mais velho, é aplicada à honradez. Isso no grego clássico já é empregado para os generais que tiveram grandes vitórias, homens de destaque poderiam ser tratados como presbíteros, não se referindo ao ofício, mas uma palavra de honra. E os diáconos, aqueles que serviam. A origem do diaconato nós encontramos em Atos capítulo 6. É uma palavra muito rica, empregada para Jesus Cristo, empregada para o apóstolo Paulo, empregada para os anjos. O próprio Senhor Jesus Cristo veio nos dizer que ele é o diácono, ele veio para servir. Mas o meu ponto de destaque hoje é que presbíteros e diáconos, ou bispos e diáconos, faziam parte da igreja já no Novo Testamento. E essa organização eclesiástica nós já encontramos bem cedo. Aqui, um testemunho claro, não precisamos fazer grandes especulações, apenas ler a palavra com a sua simplicidade. Então, a nossa igreja já estava organizada no primeiro século e já dispunha de um corpo, de uma corporação administrativa. Eles já lideravam a igreja. E uma igreja tão nova, tão recente, mas já dispunha disso. Que Deus nos abençoe e que aprendamos a honrar a igreja do Senhor e a honrar aos bispos, que são presbíteros, e diáconos, que servem a igreja, que são também chamados à santidade, porque são santos como os demais membros da igreja. Que Deus abençoe a sua igreja e abençoe a cada um de nós. Amém.